Vamos lá! Oi, gente. Bem-vindos ao Palavra e Canto 55, gravado no dia 15 de janeiro de 2023. Nós começamos ouvindo uma fita histórica, o Janires e a Banda Azul cantando no aniversário de 35 anos da Mocidade para Cristo. A gente lembrou dessa gravação porque no dia 11 de janeiro agora, fez 35 anos exatamente que faleceu o grande Janires. Eu tive a alegria de conhecer o Janires, de conviver com ele, trabalhamos junto na Igreja Presbiteriana de Copacabana, fizemos alguns trabalhos evangelísticos juntos, e hoje a gente está lembrando a memória dele, e a gente vai ouvir uma outra música dele daqui a pouco. Lembrando do Janires e fazendo essa homenagem a ele, a gente registra também que essa semana faleceram duas pessoas de áreas bem diferentes, mas que foram muito importantes cada um dentro da sua área. Na sexta-feira, dia 13, faleceu Carlos Cola, um compositor aqui do Rio de Janeiro. Aos 78 anos, deixou só com Roberto Carlos 44 músicas gravadas, além de ter gravado com Alcione e com diversos outros cantores brasileiros. No sábado, ontem, dia 14, faleceu Frei Chico, lá em Minas Gerais. Era um holandês brasileiro de 83 anos de idade que passou mais de 40 anos no Brasil.
Tanto Janires, que partiu há 35 anos, como Carlos Cola e Frei Chico, que partiram essa semana, desempenharam os seus ministérios da melhor forma possível. Talvez não tivessem tido o reconhecimento que gostariam, mas com certeza na casa do Pai receberão o prêmio pelo ministério que desempenharam, cada um na sua área de ocupação. O Palavra e Canto de hoje, então, é dedicada à memória desses 3 homens. Mas a vida continua, se renove. A gente queria registrar os aniversariantes dessa semana. É um monte de gente de muitas áreas. Presta atenção aí na foto. Primeiro, na turma do baú, o presbítero Zé Manuel, aqui do Rio de Janeiro. Depois da IPU, de vários lugares, a presbítera Edumar do Espírito Santo, fez aniversário dia 9. Reverendo Renato, de São Paulo. O Lucas e o Pablo, lá de Minas Gerais. A presbítera Jussiana, da Bahia. E o reverendo Márcio Anhele, aqui do Rio de Janeiro, que faz aniversário hoje. Muitas felicidades a todos vocês. Aqui do Rio de Janeiro, na região Jacari, né, a presbítera Valesca, lá da igreja Jacari, a diaconisa Socorro e a jovem Zilma, de Parque Acari. Da nossa turma da mocidade, lá dos anos 70, 80, o reverendo Marcelo Carvalhal, que hoje lá está nos Estados Unidos, né, e a Ângela Namã, irmã da Bel, que continua aqui no Rio de Janeiro. Beijo grande. E para concluir aqui do Mundo Ecumênico, o reverendo José Pezzini, da Rede Sara, né, o pastor dos pastores. A toda essa turma, nosso sincero voto de felicidade, nossa intercessão para o sucesso, tanto familiar como saúde de todos vocês. Então, a gente vai ouvir agora uma música gravada pelo Rebanhão, uma música do Janires, chamada Casinha. É uma letra muito inteligente, na qual Janires descreve um mundo visível, um mundo de aparência, de felicidade, de alegria, mas um mundo, na verdade, falso. Um mundo real que está por trás desse mundo de aparência, onde aí sim está a verdadeira realidade, que é um mundo de violência, de ódio, de morte, de luto, de dor, de poluição. E um mundo possível, obtido por aqueles que se encontram com a sua fé e vivem o amor que Jesus pregou como solução para a humanidade. Vamos ouvir esse clássico da enologia evangélica com o Janires e o Rebanhão, Casinha. Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções pros corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade,
polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim. Atrás deste mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou. O amor é o amor, Larauê, Lauê, Lauê, Lai, Lai, Essa gravação do Rebanhão já tem em torno de 40 anos, mas a realidade é muito presente hoje. E essa situação de violência, de morte inexplicável, de coisas que a gente não consegue explicar por que é que acontece, esse contexto de dor, ele foi muito bem representado pelo Oswaldo Montenegro. Nessa situação em que ele não consegue entender o que acontece, não consegue entender a forma como Deus age, não consegue mesmo entender se é que Deus age mesmo nessa situação, ele escreveu uma música chamada Lógica da Criação, na qual ele questiona várias coisas. A música poderia chamar Por quê? Porque ele pergunta uma vez aonde, duas vezes o quê e 7 vezes por quê. Por quê? Por quê? É uma ansiedade assim, de descobrir o sentido da vida, por que as coisas acontecem, como elas acontecem, por que Deus age dessa forma. Mas que eu queria chamar a atenção, termina de forma magistral, na última frase, que eu queria que vocês prestassem atenção. Quando chegasse lá no finalzinho da música, para que você pudesse afirmar alguma coisa parecida com o que o Oswaldo Montenegro fala nessa música. Vamos ouvir com o Oswaldo Montenegro a Lógica da Criação. O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Sexo é tão proibido porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer?
expôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Ora pro nobis, ora pro nobis. Porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Lindo, né? É natural que no meio de todas essas dúvidas, todas essas ansiedades, o homem procure encontrar resposta na fé. E a fé cristã, aqui no nosso país principalmente, é uma coisa oferecida em todos os lugares, em todas as esquinas tem uma igreja cristã querendo te oferecer a resposta. Infelizmente, a igreja tem falhado em vivenciar aquilo que ela prega. E isso tem sido motivo de zombaria pela sociedade. Os incrédulos e aqueles que procuram Deus e se decepcionam com a igreja zombam do fato da igreja viver a forma como ela está vivendo o cristianismo. O Porta dos Fundos, que é um grupo de humor satírico, irônico, do qual a gente tem até algumas restrições, a gente faz algumas críticas às coisas que eles fazem, gravou um vídeo recentemente perguntando sobre qual é o Jesus verdadeiro. E apesar da gente discordar de algumas coisas que eles falam, a gente tem que aceitar a crítica que eles fazem nesse vídeo como sendo uma crítica real à forma como a igreja está vivendo e como ela está pregando o evangelho. Vamos assistir esse vídeo, né? Ele teve que ser censurado porque algumas partes são impublicáveis, mas preste atenção ao tipo de crítica que as pessoas de fora da igreja fazem para o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Porta dos Fundos, Jesus verdadeiro. Jesus Cristo, cadê essa chave? Pamela, eu sou Jesus. Que honra, mas por que eu? Vim aqui levar-te, vim buscar todos os ungidos. Que venham os reinos. Que é isso? Que alegria estar aqui de volta. Outro Jesus? Não tem outro, só eu. Bem-aventurados os puros de coração, que não comem porco e não assistem TV aos sábados. Tá. Esse sim tem um reino de céu garantido. Tá certo, esse aqui é o Jesus Adventista, esse. Mas qual de vocês que é? Não acredite em usurpadores! Eu vim trazer a riqueza para quem tem fé e faz o piques. Pera, esse aqui é o... Você tem é o fé? neopentecostal. Então me passa aqui a chave do teu carro, teu cartão de crédito com senha. Nada. Que hoje mesmo vão acontecer milagres dentro da tua vida. Não tem hoje, não acontece, nunca acontece, não vai acontecer hoje. Calma. Canta. Gente, Desceu como fogo, invadindo o lar do cristão. Olha só, todos são muito bem-vindos à minha casa. Todos, menos você. Eu? Com essa calça marcando o corpo, uma maquiagem marcando, pesada. não. Cadê o meu coque? Aí, ó. Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Pode ser, Gastou irmão. teu tempo à toa, Eu só perfeito. gosto da música cantando. Que isso? Um minutinho para ouvir a palavra de Deus. Deus me livre. São insuportáveis. É o pessoal do Mas é Testemunho de Jeová. Tem ninguém aqui, não! Aqui só tem adorador do demônio, adorador do diabo. Foi embora. Deixa, é porque é chato demais. Esse homem não vai... Shalom, rapaziada. Quem é esse aí? Desculpa, você é o... Jesus judeu. Sou carpinteiro, normal. Sou só um carpinteiro Sim, mesmo. mas você aqui, de que forma que você vem... Não tem poder. A coisa do poder mesmo eu não tenho, não. Eu faço móveis, em geral, artesanato. E me chamo Jesus. Viu que os Jesus estavam vindo aqui, eu falei, vou com os caras lá, né? Sou Jesus também. Dá licença. Só um instantinho, bicho. Que isso? Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Jesus de verdade. Oi? Não tem nem como, gente. O quê? Ele pode ser sim. Como assim? Meu perfil. Pô, mete essa Deve ser performance, o pessoal do Nós do Humor. Tem R$100? Não, ele tá pedindo. Ele não tá tô nem- pedindo nada, não. E é o Jesus de direita, calma. Pelo amor de Deus. Tá,
cara. Chega aí, cabeludinho. Duro, né? É uma crítica forte da sociedade, do homem que não entende como a igreja pode viver o cristianismo da forma como ela está vivendo. Foi Mahatma Gandhi, uma vez que lendo o Evangelho, aceitou a Cristo. E quando ele foi entrar numa igreja cristã, tinha uma placa dizendo proibida a entrada de negros e de cachorros. Ele ficou então tão decepcionado que ele disse: eu aceito o Cristo, mas não aceito o cristianismo. Talvez a gente pudesse dizer, não, o Jesus mais certo é o meu, é o da minha igreja. Mas da forma como alguns pastores têm se pronunciado, a gente tem visto esses últimos meses pastores defendendo a luta armada, pastores orando pela morte de pessoas, pastores pregando até mesmo uma guerra civil no Brasil, uma oposição completa ao que Jesus ensinou. Por isso, para quem quer saber qual é o Jesus verdadeiro, em vez de perguntar para os pastores, eu resolvi perguntar para o próprio Jesus. Então a gente vai ouvir 3 passagens nas quais Jesus fala e logo depois uma música é cantada baseada no que ele falou. O primeiro texto é Jesus dizendo o que o diferencia dos outros líderes religiosos e por que ele deve ser aceito como o Deus verdadeiro, como o Jesus verdadeiro. Logo depois, o grupo Ágios vai cantar para a gente a música Carvalhos de Justiça, baseada no texto de Isaías que Jesus vai ler e que a gente vai ouvir agora. Preste atenção no texto e na música logo depois. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.
plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Bom, se a gente realmente acredita que o Espírito do Senhor está sobre aquele Jesus que viveu lá em Israel há quase 2000 anos atrás, a gente precisa perguntar para a gente então, o que ele deve ser para nós? O que é Jesus? É um professor? É um mestre? É um governador? É um guia espiritual? É um exemplo? Vamos mais uma vez recorrer ao próprio Jesus. O que ele é para nós? Nós vamos ouvir Jesus falando e logo em seguida vamos ouvir o saudoso Cláudio Claro cantando uma música baseada no que Jesus falou. Vamos ouvir então Jesus falando e a música do Cláudio Claro. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé, aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Oh, Ele é árvore, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Oh Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, Ele é o príncipe, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Aleluia. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus aqui conosco para nos curar. Árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. É isso, gente. Por último,
Se a gente reconhece que em Jesus está aquele Espírito do Senhor, se a gente acredita que Ele é o pão da vida, aquele que nos alimenta, a gente precisa buscar ter uma comunhão com Ele e tal, mais do que uma comunhão com uma igreja, uma comunhão com a vontade dEle. Então a gente perguntaria para Jesus, como a gente pode servi-lo corretamente, como a gente pode obedecê-lo? Seria fazendo sacrifício, seria dando ofertas, seria mudando a nossa roupa, o nosso penteado, seria não comendo alguma coisa ou não fazendo tal coisa em algum dia, como propuseram aqueles Jesus lá do vídeo do Porta dos Fundos? Vamos ouvir então a resposta que Jesus deu, e logo em seguida nós vamos ouvir o Fraternidade e o Caminho cantando a música chamada Mateus 25, que é o livro e o capítulo onde estão registradas as coisas que Jesus vai falar para a gente agora. Vamos ouvir então Jesus respondendo como servi-lo de verdade, e Fraternidade e o Caminho cantando como ele vê a nossa ação hoje em relação àquilo que ele ensinou. Vamos ouvir, bem bacana. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então... Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho. Eu buscava alguma ajuda para sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar, e tu me vias lá. Nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me via no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer.
pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando me via gemer. Mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando me via gemer. É isso, gente. A mensagem pra gente hoje é essa, né? O Jesus verdadeiro não é o Jesus adventista, ou presbiteriano, ou pentecostal, ou de direita, ou do Testemunho de Jeová. Essas todas, na verdade, são meio que deturpações da imagem do Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro é o Jesus do Evangelho, que não julgava, que servia, que perdoava, que não discriminava, que ia ao encontro, que levantava o caído, que curava os enfermos, os doentes, mas principalmente curava os feridos de alma. Eu queria terminar hoje mostrando um pequeno videozinho, bem curto, para aquelas pessoas que estão fazendo as perguntas que o Oswaldo Montenegro fez naquela música. Por que acontecem essas coisas? Por que a gente sofre? Por que a gente não entende o que está acontecendo? É um vídeo bem bacana. Eu acho que você vai poder entender a mensagem que o artista quer passar para você. Vamos ouvir, assistir esse vídeo e com certeza você vai gostar. Presta atenção, um minutinhozinho só. A vida é um eterno sobe e cai. E aí você sobe de novo e cai de novo. Muitas pessoas, elas simplesmente desistem porque elas não aguentam mais cair. Mas se elas entendessem que para você progredir é preciso cair e levantar, elas fariam isso mais vezes. O problema é que muitas vezes as pessoas estão cansadas e talvez esse seja o seu caso também. Mas saiba que para você alcançar, seja o que for, você vai cair e vai levantar. Isso faz parte desse desenrolar maravilhoso que é a vida. E talvez quando você achar que chegou no topo, você tenha que cair de novo para aprender algo diferente. E quando você aprende algo diferente, você cresce, você luta para se tornar uma pessoa melhor. E mesmo quando parecer que não há mais jeito, que não há como você subir de novo, você alcançar o seu objetivo, tenha certeza, sempre há como recomeçar. Por isso, jamais desista de você, porque a vida jamais, nunca, a vida jamais desiste de você. É isso, gente. Problemas, quedas, fracassos, tentativas falhas, novas tentativas, tropeços, enfermidades, luto, tudo faz parte do dia a dia da nossa vida, nesse plano que a gente vive hoje, nessa vida cheia de dificuldades, de pecado, de frustração, mas sempre a gente pode ter a força de Deus do nosso lado, nos jogando para cima de novo e nos fazendo vencer. Pensa nessas coisas, se for o caso, rever esse vídeo, as coisas que Jesus falou, as músicas cantadas baseadas no que ele disse, e talvez essas coisas possam penetrar na sua mente e no seu coração, tá bom? Semana que vem, se Deus permitir, a gente volta de novo com Palavra e Canto 56. Até lá, se você gostou, se inscreve no canal, repassa o link, divulga, dá sugestões, faz crítica, interage com a gente, que com certeza toda sugestão que você fizer, toda crítica, toda observação será bem recebida, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, se a gente estiver vivo aqui com Palavra e Canto 56. Um abraço a todos, boa semana para vocês.